Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pessoal, dando continuidade à nossa aula de clínica médica, nós vamos passar para o sistema endócrino, tá? E uma doença muito conhecida desse sistema é o diabetes mellitus. Vamos entender um pouquinho sobre como funciona, quais são os fatores predisponentes, o que é diabetes. Vamos lá? Primeiramente, o que é o diabetes, tá? Então, é uma doença caracterizada por distúrbios no metabolismo dos hidratos de carbono. O que é hidrato de carbono? Os açúcares, tá? O que acontece? Alguma deficiência que ocorre no pâncreas com a produção de insulina que interfere na quantidade de hidratos de carbono, na quantidade que esses açúcares serão transportados e absorvidos. Meu Deus, vamos lá? Retomando um pouquinho então. Vamos começar falando um pouquinho sobre o pâncreas, né? O pâncreas é um órgão do sistema endócrino e um órgão do sistema digestório. Na função endócrino, o que o pâncreas representa? Então, ele é um órgão responsável pela produção de insulina. E o que é a insulina? A insulina é um componente que transporta o açúcar, os hidratos de carbono, tá? Ou seja, ela transporta glicose. E o que ela tem a ver com a quantidade de açúcares? O que ela tem a ver com a doença diabetes mellitus, tá? Vamos pensar assim num exemplo, né? Vamos imaginar que a insulina seja um ônibus, tá? E os açúcares, os hidratos de carbono, né, a glicose, seja passageiro. Então, vamos imaginar que nós temos 60 passageiros no ponto do ônibus, tá? E tá passando um ônibus para 20 lugares. Então, esse ônibus ele vai pegar as 20 pessoas, vão sobrar 40 pessoas. Daqui a pouco chegam mais 60 pessoas e não passa o ônibus. Chega mais 60 pessoas e não passa o ônibus. Vamos imaginar que o ônibus é a insulina e as pessoas são a glicose? O que vai acontecer com a glicose? Vai acumular, correto? Então, para a gente entender um pouquinho, o pâncreas que produz a insulina, né? E a insulina que é responsável por transportar a glicose, não deixar ela acumular, porque esse acúmulo de glicose que vai ocasionar a doença diabetes mellitus, tá? E a deficiência da produção de insulina ou a não produção de insulina vai contribuir para o aumento dos hidratos de carbono, que são os açúcares, tá? Conseguiram entender? Qualquer dúvida vão me falando, tá? Existem alguns tipos de diabetes, então tem diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 3, que é o gestacional. No diabetes tipo 1, o que acontece? Normalmente, nesse tipo de doença, a pessoa já nasce com diabetes, então ela nasce com uma deficiência na produção de insulina, tá? E ao longo do tempo, né, na fase da lactação, já é possível observar alguns sinais e sintomas que podem indicar um excesso de glicose, tá? Um aumento da glicemia. Então, mas ao passar dos anos que vai identificar mesmo se essa criança tem diabetes ou não. Então, quando essa doença é congênita, quando a pessoa nasce, então é diabetes tipo 1. Há uma deficiência ou ausência na produção de insulina e essa pessoa vai ser insulinodependente pelo resto da vida. Esse terminho quer dizer dependente de insulina. E essa ausência da produção de insulina é muito comprometedora, né? É um tipo de diabetes que mais preocupa normalmente os profissionais da saúde, tá? Então, vocês podem encontrar também diabetes tipo 1 ou diabetes infanto-juvenil, porque já vai nascer, tá, com essa doença. Já vou entrar em mais detalhes sobre os sinais e sintomas. Diabetes tipo 2, tá? Diabetes tipo 2, ele é adquirido ao longo do tempo. Normalmente,
A partir dos 35 anos já pode se adquirir. Como que se adquire, né? O que acontece? Devido a alguns hábitos alimentares, né, como o excesso do consumo de açúcares, o excesso de carboidrato, né, que quando o carboidrato é metabolizado, ele vira açúcar, ele vira glicose. Então, às vezes a pessoa fala: "Eu não como doce", mas come pão, abessa, massa, né? Então, isso acaba como consequência ocasionando uma doença, tá? Fatores genéticos, hereditários, estresse, ausência de atividade física, tá? Outras doenças já pré-existentes, hipertensão, obesidade. Então, tudo isso pode levar a um adulto, tá? Na fase da maturidade, ocasionando uma doença como diabetes tipo 2, tá? E o que acontece? Diferentemente do tipo 1, que ocorre uma ausência na produção da insulina, no tipo 2 ocorre uma diminuição da produção de insulina. Então vocês vão perceber que existem picos. Então tem dia que a pessoa está bem, está com o controle glicêmico super estável, não tem nenhuma alteração, e no outro dia, de repente, tem alteração, tá? Então essa pessoa não necessariamente ela será insulinodependente. Ela vai fazer uso de insulina somente durante as crises, tá? Já eu vou explicar para vocês também os tipos de insulina, quais as indicações, tá? Então, no diabetes tipo 2, se porventura essa pessoa não se cuidar, não fizer o tratamento, dieta, aí sim pode se tornar insulinodependente, dependente de insulina para o resto da vida, tá? E no diabetes gestacional, né, que é o tipo 3, ele ocorre somente no período da gestação. Então, quando a mulher engravida, um determinado período, começa a se observar alterações nos níveis de glicose, tá? Alteração, normalmente a gente chama de hiperglicemia, o aumento da glicose, tá? E outra coisa que acaba acontecendo, principalmente no gestacional e no diabetes tipo 1, é a hipoglicemia. O que é isso? É a diminuição do volume de glicose. Por que acontece isso? Vamos pensar assim. No diabetes tipo 1, né, ocorre uma insuficiência, ou melhor, uma ausência da produção de insulina. E esse paciente vai fazer uso de insulina injetável, né? E aí, quando a gente aumenta o nível de insulina, o que vai acontecer? Ela vai aumentar a captação da glicose. E a glicose é um componente muito importante, principalmente muscular, cerebral, tá? Que garante uma estabilidade nos sinais vitais. E se ela é captada por total, tá? O que vai acontecer? A ausência de glicose. Aí vai entrar numa hipoglicemia. Eu já vou explicar também as complicações aí da hipoglicemia para vocês entenderem, tá? Porque muitas vezes é mais complicado do que uma hiperglicemia. Voltando aqui ao diabetes gestacional, ocorre na gestação, no período da gestação. A partir do momento que ocorre o nascimento do bebê, que a mulher tem o parto, esse diabetes desaparece, tá? Ah, Nicole, pode acontecer dessa mulher ficar com diabetes? Sim, pode acontecer, mas normalmente ele só dura no período da gestação, tá? Quais são as principais causas e fatores predisponentes que contribuem para que ocorra essa doença? Hereditariedade, fatores genéticos, doenças no pâncreas, câncer de pâncreas, pancreatite, né? Processos inflamatórios, infecciosos no pâncreas, cirrose hepática, daí um comprometimento do fígado, tá? Alterações hormonais, que isso acontece muito durante a gestação, por exemplo, tá? Durante o período de gestação, menopausa, tá? O estresse acaba causando essas alterações hormonais que ocasionam o diabetes.
obesidade, alcoolismo, tá? Sedentarismo e o estresse. Sinais e sintomas mais comuns. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Na sua infância, talvez, ou na adolescência, avós, tios, mãe, falar, nossa, por que você bebe tanta água? Parece diabético? Parece que tá com diabetes, né? Quem não ouviu falar, tá ouvindo agora. Por que tem essa comparação? Um dos sinais e sintomas do diabetes é a polidipsia, que significa sede excessiva. Então, essa pessoa vai ter muita sede, vai tomar muita água, tá? Muito mais do que o normal. E, em consequência disso, vai ocorrer poliúria, que é o aumento do volume de urina. Por quê? Se aumenta a sede, aumenta o consumo de líquido. Se aumenta o consumo de líquido, aumentará o volume de urina. Hiperglicemia, que é o aumento da glicemia capilar, né? Glicemia capilar, para vocês poderem verificar, realiza-se odestro, tá? É um exame que faz aqui um furinho no dedo. E uma gotinha de sangue é colocada no aparelho para identificar a quantidade de glicose, tá? É um teste rápido. Então, se estiver alterada para cima, né? Hiperglicemia. Outra situação, sinal e sintoma, má cicatrização. Então, há uma preocupação muito grande na cicatrização de pacientes diabéticos, porque diminui a circulação, tá? Então, dificulta a cicatrização. Então, normalmente vocês vão acabar encontrando pacientes que se machucam muito e uma feridinha demora muito para se fechar, pode levar a uma complicação maior, aumento da lesão, né? Até um processo infeccioso que leve à amputação de um membro. Então é super sério, né? Esse processo aí de cicatrização, quando há alguma deficiência, pode causar vários comprometimentos negativos para o paciente. Sonolência pós-prandial. O que quer dizer isso? Sonolência após as refeições. Ai, meu Deus, eu morro de sono quando eu como. Normal, né, pessoal? Então, assim, é uma sonolência incontrolável. Não é todos os dias que a gente come e já quer dormir, né? E não se controla. Então, essa sonolência pós-prandial, normalmente após as refeições, tá? Irritabilidade, agitação, ansiedade. Pessoas que têm diabetes normalmente são super agitadas, principalmente se for idoso, são irritados, tá? Pode causar prurido, coceiras, irritações na pele, tá? Devido a infecções. Podem ocorrer prurido vaginal, tá? Pode ocorrer micoses também na virilha, algum tipo de corrimento, tá? Infecções na região da virilha, da vagina, no caso de mulheres. Diminuição da acuidade visual, ou seja, a capacidade de enxergar vai diminuindo progressivamente conforme vai passando o tempo, tá? Então, o paciente vai perdendo a acuidade visual. Fraqueza muscular, tá? A pessoa se sente cansada, fadigada, com musculatura fraca. O que pode ocorrer? Polifagia. O que é polifagia? Fome excessiva. Então, vocês vão perceber que essas pessoas que têm diabetes, principalmente no tipo 1, tem uma fome insaciável, então eles comem e logo já estão com fome, é como se desse vontade de comer o tempo inteiro e não tivesse saciedade. Ao mesmo tempo que acontece uma anorexia, um emagrecimento, pessoas que têm diabetes tipo 1 tendem a ser mais magras, tá? E no tipo 2, elas tendem a engordar, a serem um pouco mais gordinhas aí. E como que é realizado o diagnóstico? Como que dá para descobrir, tá? Anamnese, colher as informações. É muito importante perguntar se tem histórico familiar, mãe, irmãos, avós, pai, tá? Se já tem esse histórico na família.
hábitos de vida, como começou os sinais e sintomas, quando, tá? Como é a alimentação, como que é a vida diária dessa pessoa, um exame físico completo, um teste inicial que pode ser realizado normalmente em pronto-socorro, tá? Em ambulatório, é o teste de glicemia capilar. Então, utiliza-se, ó, é o famoso destro que eu falei para vocês. O teste chama-se teste de glicemia capilar, tá? São reconhecidos como destro. Eu vou verificar, fazer um destro para verificar a glicemia capilar. Então, vocês vão precisar desse aparelhinho aqui ligado, tá? Aqui, ó, eu não tenho a fitinha aqui comigo, mas aqui vai uma fitinha. Já vou explicar para que ela serve. Uma agulhinha, pode ser que venha essa canetinha já, tá? Nessa caneta, quando a gente abre aqui assim, pessoal, ó. Aqui é para inserir uma agulha, tá? A agulha é bem pequenininha. Só que, e aqui, vocês vão perceber que tem a profundidade, ó. Tá? 5, ó, vai aumentando. Então, tem 1, 2, 3, é a profundidade que espera-se da agulha. E aí, essa canetinha vai fazer um furinho, tá, ó, no dedo. E aí, a gente tem que pensar que essa caneta é um pouco mais de uso individual do que coletivo, por conta da higienização, tá? Então, o paciente que tem aparelhinho em casa, que vai fazer o teste só nele, é legal ter essa canetinha. É mais prático, dá mais coragem, né? Porque ela é automática, ó. A gente coloca aqui, a gente não vê a agulha entrando, então não dá aflição. Então, para o paciente é melhor. Agora, quando é compartilhado, a indicação é uma agulha, ó. Isso daqui é uma agulha. Uma agulha para cada paciente. Então, aqui a gente vai quebrar, ó. Vai tirar isso aqui, tá vendo a tampinha? Não dá para enxergar a agulha, ó. Tá vendo? Aí, vai colocar no dedo e vai apertar, ó. Quando faz esse tec, já furou, tá? E o legal, ó, é que essa agulha fica protegida. Então, a chance da gente se contaminar, do paciente se contaminar, é de 0%, tá? Essa é a parte boa. Assim que vocês furarem o dedo do paciente, o que vai acontecer? Não peguem o braço assim, ó, pra cima e fiquem apertando para vir, né? Vamos pensar que assim dificulta a circulação, então sempre para baixo, apoiar, tá? Sempre com a mão para baixo assim. Aí vocês vão começar a ordenhar, apertar um pouquinho aqui assim, ó, para poder formar uma bolinha de sangue, uma gotinha. Aí vocês vão pegar aquela fitinha que eu falei para vocês, eu não tenho aqui, eu vou só simular, tá? Vão colocar, né, no sangue e vão colocar aqui, ó, vão encaixar. E o aparelhinho vai fazer a leitura da glicemia capilar. Então, vai aparecer lá o valor, tá? Os valores de normalidade, normalmente, se a pessoa estiver em jejum, né, a unidade de mensuração mede-se em miligramas por decilitros, mgdl, tá? O valor normal tem que ser acima de 80, tá? Vamos colocar acima de 70 até 119, tá? mgdl. Vocês podem encontrar alguns estudos também que faça acima de 70 até 99. Passou de 99, tá um pouco alterada, mas normalmente até 119, tá? Se tiver em jejum. Quando a pessoa come, pessoal, é normal aumentar um pouco a glicemia, né? 120, 123, 115, 102, tá? Acima de 119 já não é tão normal assim. Precisa ver o que a pessoa comeu, tá? Ou se ela está com diabetes, se ela tem diabetes. E abaixo de 70 tá indicando baixo nível de índice glicêmico, baixo nível de glicose, tá? Normalmente quando a pessoa não se alimenta, no diabetes tipo 1 também dá muita hipoglicemia, principalmente no período da noite. Eu vou explicar para vocês por quê, tá? Além desses exames, né, desse exame teste rápido que eu mostrei para vocês, tem também os testes laboratoriais. Aí tem exame de sangue, né, para ver a quantidade
de glicose, chama-se curva glicêmica. Esse exame de curva glicêmica ele leva um tempinho para ser realizado, né? Que vai ser colhido o sangue, se eu não me engano, são de 15 em 15 minutos para ver qual que é a curva, em que período, né? Se vai haver alguma curva, se vai aumentar ou se vai abaixar muito bruscamente o nível de glicose no sangue. Também tem o controle de corpos cetônicos, né? Aí, cetonúria, tá? Esse controle de corpos cetônicos, cetonúria. Tudo que tem úria significa urina, tá? Então, é colhido pelo exame de urina para ver se tem presença de corpos cetônicos que possam estar indicando diabetes. E a glicosúria também. Glicose, úria, urina, tá? Então, vai ver se o paciente está eliminando glicose, o quanto de glicose tem presente na urina. Tranquilo? O tratamento, pessoal, ele visa estabelecer medidas, tá? De condições ideais de vida, para que o paciente possa ter uma vida normal, né? Mesmo com essa complicação, seja diabetes tipo 1, 2 ou gestacional, e para evitar as futuras complicações que podem ocorrer, tá? Então, o tratamento normalmente é dividido em medicamentoso e não medicamentoso, tá? Falando de não medicamentoso, dieta. Então, como que deve ser a dieta? Pobre em açúcares, pobre em carboidrato. Rica em fibras, minerais e vitaminas, tá? O que é carboidrato? Tudo que tem farinha de trigo. Pão, massa, macarrão, nhoque. Ah, pão de forma também tem? Tem. Pão de hambúrguer? Sim, tá? Por que carboidrato? Porque o carboidrato se transforma em glicose, tá? Ah, mas eu vou ter que parar de comer arroz e feijão? Não, mas se você comia 3 conchas de arroz e 3 de feijão, vai precisar reeducar essa dieta, vai passar a comer uma de cada um, tá? De acordo com a indicação do médico ou da nutricionista. Jamais, né, misturar, por exemplo, vários tipos de carboidrato num prato só. Macarrão, arroz, feijão, batata, né? Não dá, tá? Então, sempre optar por um carboidrato. Se a gente for falar para o paciente cortar totalmente o carboidrato, o que vai acontecer? Irritação, desânimo, ele não vai continuar. Então, sempre visando a redução, o baixo teor de açúcar, o baixo teor de carboidrato, tá? Funciona melhor do que uma forma radical de cortar tudo isso bruscamente, tá? Atividade física. Pessoal, a atividade física tem um papel importantíssimo no diabetes, tá? Por quê? Porque ela diminui a necessidade de administração de insulina, tá? Ela estimula a produção de insulina, ela diminui o tecido abdominal, né, adiposo, que contribui para ocasionar o diabetes. Então, a caminhada, por exemplo, atividades físicas regulares, tá? A caminhada é a mais simples, gratuita, tá? Hoje em dia não tem desculpa para não fazer caminhada, né? Pelo menos assim, em Sorocaba, se a gente for olhar, tem muita pista de caminhada, muito parque, né? Para poder fazer caminhada, então tem um local adequado. E não vai precisar de nenhum investimento, né? Ao máximo um tênis, uma roupa confortável, tá? Paciência também. Então, já foi comprovado cientificamente a redução da necessidade da insulina. Se o paciente fizer só a caminhada, né, e a dieta, manter uma vida legal, ele não vai precisar de insulina, não vai precisar de medicações, tá? Em muitos casos se resolve com dieta e atividade física. Logicamente que uma hora ou outra, se alterar o nível de glicose, vai precisar de medicação, tá? E as medicações que são utilizadas, hipoglicemiantes, tá? Que são medicações que vão abaixar o índice de glicemia, não vão deixar ela subir na realidade, tá? E tem a insulina, tá? A insulina, vocês vão perceber que ela pode ser utilizada diariamente, né? Dependendo da situação, do tipo de diabetes, da situação do paciente,
ou ela pode ser utilizada apenas durante as crises. Então, existem 2 tipos de insulina, tá? Isso é importante vocês entenderem. Existe uma insulina só para aquela situação de emergência, tá? Naquele momento. O que vai precisar numa situação de emergência? De rapidez, né? De agilidade, de reação, né? Imediata. E existe uma insulina que é para um tratamento. E esse tratamento não precisa de uma ação imediata, ele é progressivo para manter o paciente em condições glicêmicas estáveis, né, durante o dia, durante a vida. Então, essa insulina não vai precisar de uma ação rápida, ela é um pouco mais demorada. Qual que é a diferença aí entre elas? Existe a insulina regular, tá? Essa insulina regular é de ação rápida e o paciente vai fazer uso, né, regularmente, ou seja, não é diariamente, é só quando for necessário, tá? Então, chama-se insulina regular. A insulina, pessoal, ela é administrada por via subcutânea, é injetável, a gente já vai chegar lá para vocês entenderem como que funciona, tá? E existe a insulina NPH, que ela é de uso contínuo, diário. Então, aquele paciente insulinodependente, ele vai fazer uso da insulina NPH. E ela é de ação demorada, tá? Então, assim que é administrada a insulina, ela vai começar a fazer a sua ação ao longo do dia para ir controlando, né, pausadamente os níveis glicêmicos, porque não é uma emergência, né? Diferente da insulina de ação rápida, que olha os prós e contras, né? Então, assim, a de ação rápida, ela tem um início muito rápido, porém a duração dela, do tempo que ela vai permanecer no organismo, é menor. A de ação mais demorada, ela demora, tá? Para ter início, porém ela é mais prolongada na sua ação. Por isso que ela é indicada para uso diário, de tratamento, e não numa emergência, tá? As vias de administração da insulina normalmente são subcutâneas, mas podem ser por via endovenosa ou intramuscular. Mais usual são do tipo subcutânea, tá? A insulina subcutânea, pessoal, é administrada no tecido adiposo, todo tecido de gordura, né? Normalmente, aonde que é administrado? Nessa região aqui externa do braço, né? Região escapular aqui de trás, abdômen, região externa da coxa ou interna da coxa, lateral do abdômen aqui em flanco, tá? Na próxima aula, nós vamos entender um pouquinho mais sobre os locais de aplicação e os tipos de insulinas mais utilizados. Por hoje, nós ficaremos por aqui. Qualquer dúvida, vão me falando, tá? Muito obrigada, gratidão. Até a próxima aula. Um beijo para vocês.